Capítulo 11, livro Bênção em Palavras, o Holocausto Sagrado de Cada Dia. O Holocausto segue nos livros literários como sendo a grande saga de um povo que lutou por dignidade, sendo vitimados por magos negros encarnados ou por representantes fiéis destes, para destruir povos de comerciantes e bem-sucedidos empresários mascates. O que faz levar milhões de seres inocentes a serem colocados diante de experiências cruéis, sendo os escolhidos por Deus para garantir a Terra Santa? Onde estava Deus quando Hitler fechou as portas das câmaras de gás e tomou café com o diabo para comemorar? Deus estava no mesmo lugar de sempre, dentro de todas as vítimas e algozes. Afinal, por que buscar no externo o que reside no interior de cada criatura? Se os espíritas acreditam nas experiências que devem acontecer aos espíritos que vivem na carne, estes sabem que o papel de cada criatura dentro da experiência terra segue diante das leis universais do cosmos. Os dragões mandaram seus representantes para a guarnição de Miguel, arcanjo, que segue em combates astrais para evitar maiores desastres humanos. Nada é tão diferente como o que hoje acontece com todo o planeta, em que desencarnam maior número de pessoas do especulado no Holocausto. Então, Deus continua a se ausentar? Na realidade, o ser humano tem se ausentado de suas responsabilidades para com o todo, delegando o compromisso por fazer justiça e reparações de chicotes a outros. Mas será que cada um está fazendo o seu papel de forma digna e verdadeira, sem falcatruas? Quem estiver seguindo com a mente revestida na tranquilidade, de ausência de pequenas fraudes, levante a primeira pedra. Desta forma, fica injusto chamar a responsabilidade de um Deus que protege somente uns, deixando outros à margem, não é? O calabouço dos sentimentos está cheio de loucuras mentais e o caos emocional a serem resolvidos pelas mesmas pessoas que seguem diante dos dragões e permanecem inertes, nem mesmo realizando o voltar do pensamento à força maior e rogando intervenção do concílio celestial diante das mazelas terrenas. Enquanto o mal não atingir o lar de cada criatura, o problema continuará sendo do outro, e os judeus continuarão sendo os pobres coitados que suportaram a insanidade de um tirano. Mas será que somente na Alemanha ocorreu o Holocausto? O continente africano sangra há séculos por mazelas e ninguém escreve sobre o Holocausto africano. O Brasil segue em homicídios coletivos diante das omissões fraudulentas de seus gestores e não observa o Holocausto vivido desde que tal país foi encontrado, além das ditaduras militares corruptas, enquanto a grande parte da população seguia a rotina da vida tranquilamente. Ademais, países árabes executam guerras civis há séculos, inclusive na Terra Santa, e os holocaustos desses populares não são evidenciados pela história, acostumando-se com tais notícias para continuar servindo de atração turística e mercantil ao planeta. Onde mora a justiça? Será que dentre os bilhões de residentes do planeta, todos estão adormecidos diante do óbvio? Macular a verdade diante de atrativos sangrentos não é o caminho para combater hostes poderosas energéticas que primam por inteligências agressivas para a derrotada das mentes humanas. As residências, por expandirem a consciência, seguem por acreditar que a física quântica está longe do alcance dos pequenos e que alguém libertará pelo bem planetário. O que acha de cada um, aos poucos, deixar de executar o holocausto à natureza, que pede auxílio para minimizar a exaustão suportada? Às pessoas próximas que gritam por auxílios e você não tem tempo. Às religiões que não têm mais, que não ligam a ninguém,
colocando somente os pastoreiros cegos. O holocausto existe diariamente, meus caros, dentro inclusive de você, que muitas vezes tenta ser o que não é e faz o personagem de quem gostaria de ser, fugindo de ser verdadeiramente você e assumir a vida entregue para a evolução. Quem é o algoz e quem é a vítima? Os fatos sangrentos da história são picos do caos energético, tendo transfigurado a matéria pequenos percentuais do que foi destruído pelo espiritual. Voltar a mente à nivelação cósmica galáctica e sustentar com comportamentos verdadeiros auxilia no processo iminente de grandes explosões de novos picos caóticos. Guiar pelo todo e guardar a unicidade dentro da individuação, sem exageros, mas com maior inteligência apresentada pelos dragons, líderes de poderios atômicos. Mude seu nível de consciência com solidez e não de forma gelatinosa. Evolua nos degraus da possibilidade e floresça a vida com quadrantes imaginários aos olhos cegos. Assuma o comando de si e torne-se um co-criador, reprodutor das ativações verbais e materiais.